Narcisista descoberto. O show acabou. Quer saber o que acontece? Vem comigo. Oi, meu nome é Ana Maria. Eu uso a neurociência, a psicanálise e até a naturopatia para que junto nós possamos entender um pouco melhor os transtornos de personalidades. Neste canal, a ênfase maior sempre vai ser os narcisistas. E hoje nós vamos falar de um ponto muito importante, que é quando o narcisista é descoberto. Quando você entendeu o jogo, quando você sabe do que se trata e você já não dá para ele aquele suprimento, você já não dá para ele ou ela o suprimento que era costumeiro. Você não chora, você não descabela, você não corre atrás, você não manda mensagem e quando ele te procura, você simplesmente está uma pedra cinza ou nem está mais lá. O que acontece com o narcisista? Isso é muito importante você entender. Porque como ultimamente tem se falado muito sobre esse assunto, graças a Deus tem sido muito divulgado, tem excelentes profissionais na internet falando do transtorno de personalidade narcisista. A informação ela tem cercado as vítimas e graças a vocês que ouvem, escutam e compartilham, isso tem crescido de forma extraordinária. A gente tem tido a informação cada vez mais crescida. Hoje só fica no jogo narcísico quem ainda não entendeu ou quem ainda não se sentiu pronto para sair. Mas não é mais por falta de conhecimento, como foi no meu caso há 10 anos atrás. Isso tem uma vantagem muito boa. Você conhece, você sai. Mas e o narcisista? Eu sei, você vai me dizer que isso é um problema dele, ele que se dane para lá. Mas o problema não é só dele. Vamos entender o que acontece. Quando eu falo de um TPM, quando eu dizer isso, estou falando de pessoa com transtorno de personalidade narcisista. TPM sempre vai querer dizer isso, transtorno de personalidade narcisista, ok? Quando eu estou falando desse transtorno de um TPM, eu entendo que é uma vergonha muito grande que originou na infância e ele montou um persona e trouxe para a vida adulta e fica aí destruindo a vida dos outros. Graças ao que aconteceu com ele lá na vida dele, lá de 1900 e ronca. Quando eu estou entendendo isso, no momento em que eu descubro e que eu deixo de dançar no jogo dele, eu pego ele e exponho a mesma vergonha, a mesma dor que ele sofreu na infância. Exatamente isso. Ele entra em crise. Ele não dá conta de lidar com a perda. Ele não dá conta de lidar com essa falta de sofrimento, de suprimento. Você soube, você entendeu, você sabe que é um jogo. E isso para ele é inaceitável. Ok? Agora, a partir daqui, ele está de volta na vergonha, ele está perdendo ou já perdeu você, perdeu o controle, você já não dança mais conforme a música dele e você escancarou. Então, ele está exposto, ele está envergonhado, ele está desmoralizado. E dentro dele, que tem uma constante luta para não voltar para aquele ser que ele verdadeiramente é, está tendo uma luta, um estresse, um gasto muito grande. Mas por fora, um ser superior existe. Outros, os melancólicos, estão chorando e falando de você para metade do mundo. Agora, a partir desse ponto, você decide ir embora e você vai. Mas o que vai acontecer com o narcisista é muito importante que você saiba para você se proteger. Porque, veja bem, o narcisista, eu disse no meu vídeo anterior que ele não aceita perder. E eu também disse no meu vídeo anterior que nessa crise de vergonha que se origina essa crise dele também, essa crise mesmo, para ele é como se faltasse o ar. Não é como para nós, passou, vamos andar. Não, para ele é como se faltasse o ar. Mesmo que ele esteja com outra pessoa, mas se foi você que fez o descarte, se foi você que entendeu que não quer mais, ele está em crise. Ele está em crise. Para ele está sem ar, ele está sem fôlego, ele está irritado
irritado, nervoso, porque ele não consegue mais te destruir. Lembra do que eu falei da inveja narcísica? Então, essa inveja agora começa a corroer ele de uma forma, ele fica com um ódio tão feroz de você que ele não aceita. E aí de você se ousar seguir a vida, arrumar outra pessoa, aí que a coisa fica muito ruim. Por que eu tô falando isso? Por causa do alto índice de feminicídio e na forma que ele tem acontecido, com muito rito de crueldade, porque o narcisista, ele expõe isso mesmo quando ele está ferido, quando você mexe na ferida dele. Por isso que eu falo que você precisa se proteger. Olha para mim. E acredite no que eu estou te dizendo. O meu canal, ele quer tirar mulheres desse tipo de... Mulheres não, pessoas desse tipo de relação. Mas é importante que você saiba como sair e da forma que você tem que se proteger. Porque o narcisista não perde os objetos dele assim de qualquer forma. E essa ira narcísica, essa raiva narcísica é capaz de fazê-lo cometer furioso, cometer crimes. Dependendo do traço que ele está trazendo, ele vai ruminando, porque ele não esquece. Passou-se 15 anos, ele não esqueceu. Passou-se 30 anos, ele não esqueceu. Você é o objeto dele. Você o alimentou durante 10, 15, 20, 30 anos. Agora, simplesmente saiu da vida dele, reconstruiu sua vida. Uai, isso não existe na cabeça do narcisista. Agora, pasmem. Eu sempre expliquei para vocês que a amígdala, o córtex pré-frontal dele tem defeito. Você sabia que ele pode pegar a vítima, fazer coisas horríveis e nunca se arrepender? Ele não se arrepende, porque ele acredita realmente que você está ferindo ele. Você entendeu que nós estamos falando de uma pessoa doente, possessa de raiva? É uma pessoa que não consegue enxergar o que nós enxergamos. Ele tem uma incapacidade de sentir dor, de sentir pena. Isso para ele não é valor nenhum. E quando a gente vê pessoas que às vezes são pegas ali no ato do crime ou logo após cometer o crime e se pergunta para ele, você se arrepende? A pessoa simplesmente diz não. E isso é verdade. Quando ele tem a coragem de dizer que não, esse não é verdadeiro. Ele não se arrepende. Ele não está nem aí. Ele se vingou, ele se livrou da dor, ele se livrou da culpa. Porque enquanto você existir, você vai ser a causadora da dor, você vai ser a causadora da culpa. Especialmente se você sair com redes de apoio, com pessoas da família, gente que conhecia ele, ou quando ele é exposto na igreja. Ele não suporta. Muitos que não conseguem, que sabem que atingir a vítima é quase que impossível, acredite, eles são tão orgulhosos, tão pequenos, que eles vão contra si mesmos. Eles tiram a vida. Por não suportar a exposição desse ego tão fragilizado dele. Então, a crise narcísica existe, ela é silenciosa, ela vai direto em você, que foi o causador da dor, que foi o causador daquele momento, e não vai atingir outras pessoas. E o que ele pode fazer? Tudo. Como eu sempre falo, o narcisista não ama. Ele pode usar seus filhos, ele pode usar seus pais, ele pode usar até o cachorro. Se você ama um cachorro, ele quer causar dor em você. E não importa o que ele vem usar, ele sempre vai causar essa dor em você. Por isso eu te digo, saia com segurança, não esqueça de juntar as suas provas, vá para um lugar que se torne inacessível, não brinque de ir e voltar, vá e fique lá. Porque sempre que você vai, sempre que você volta, você está um pouco mais exposta a esse narcisista. Sinceramente, eu espero ter te ajudado. Te peço para curtir, salvar esse vídeo, também comentar. Até o próximo vídeo.